dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre identidade. Eu fico muito feliz porque é um tema que tem sido abordado em todos os lugares do mundo nos últimos 7, 10 anos. E é muito joia que as pessoas da área de educação, da área da saúde, eles têm cada vez mais descoberto a importância do ser humano viver afirmado em sua identidade. E eu lembro que eu comecei a estudar sobre esse tema faz mais ou menos uns 14 anos. Nós estávamos desenvolvendo um projeto no Rio e nós queríamos trabalhar com as adolescentes, gravidez na adolescente, essa questão social. E as pessoas estavam falando direto sobre geração Y, geração X, e eu não entendia muito bem sobre isso. Eu só ouvia dizer que as pessoas não tinham identidade e que o problema era identidade. Então eu decidi pesquisar e ver como os judeus pensaram sobre isso, qual era a cosmovisão judaica sobre isso. E eu escolhi o livro das origens, que é Gênesis, né? Eu gosto de chamar ele, é o título do meu livro, que é Deus criou o mundo e formou uma nação. E eu decidi estudar esse livro para ver se eu obtinha mais respostas. E comecei a estudar, e nos primeiros 3 capítulos do livro eu já comecei a formar minhas crenças sobre isso, e eu já palestrei sobre isso em muitos lugares. E quando eu cheguei no capítulo 3 do livro de Gênesis, no final do 2 para o capítulo 3, o texto termina dizendo que homem e mulher estavam nus no jardim e eles não se envergonhavam. Está lá Gênesis capítulo 2. Então o livro capítulo 3, capítulo 2 vai terminar dizendo de uma plenitude, de algo que estava acontecendo. Não existia vergonha, não existia pecado, vamos dizer assim, né? E o capítulo 3 começa com um contraste. Todavia, entretanto, a serpente mais sagaz do que todos os animais domésticos. Então a gente eu não vou entrar no detalhe do texto aqui, mas os judeus registraram, né? E foi Moisés, eu acredito que Moisés escreveu o livro de Gênesis, e eles registraram a história da criação com essa perspectiva. Então existia identidade plena, existia vida plena, não tinha vergonha, né? E existe um diálogo ali entre a mulher, a humanidade na figura da mulher e a serpente, e existe uma tentação, e eu gosto de dizer que tentação não é pecado, né? Mas eu gosto de analisar que essa tentação, esse confronto, seja ele mental, de acordo com como você acredita, foi uma tentação certeira, porque a mulher, ela foi tentada, ela foi desafiada na sua identidade, né? A serpente, no diálogo com ela, falou: então, como é que está a vida no jardim? Tá tudo legal? Usando as minhas palavras. E ela fala assim: tá tudo jóia, mas tá vendo aquela árvore ali? A gente não pode comer dela. E porque no dia que a gente comer dela, a gente vai morrer. Nós vamos morrer. E aí a serpente fala: não, você não vai morrer. Se você comer dela, você vai ser como Deus. E aí o texto fala que ela pegou e comeu e também deu para o seu marido. E é muito interessante o desfecho dessa passagem, porque depois daí o texto segue narrando e mostra que Deus vem na virada do dia, como ele costumava vir, para se relacionar com a sua criação. E ele já não encontra mais homem e mulher lá esperando. E aí eles estão escondidos. E quando eu estava estudando pela primeira vez, eu falei: uau! Então a primeira vez que eu fui tentada, quanto humanidade, fui tentada na minha identidade. Por quê? Eu não fui criada para ser Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Eva comeu da fruta porque ela queria, né? Essa foi a tentação da serpente, Satanás, seja, né, o desejo de querer ser Deus. E quando eu continuei lendo, eu vi 2 sintomas de quem não tem identidade, porque eu realmente acredito que a humanidade, ela perdeu a identidade quando ela perdeu essa plenitude do relacionamento dela com Deus. E é tanto que quando segue que Deus vem, eles estão escondidos.
E aqui eu nomeei naquele dia, é o primeiro sintoma de quem não tem identidade. Ele tem vergonha, né? Ele tem vergonha. E ele se esconde. Então, quando eles são descobertos, né? E eles falam, né? Adão fala, a gente viu você e tivemos medo e nos escondemos porque nós estávamos nus. E aí Deus pergunta, mas quem te mostrou que vocês estavam nus, mais ou menos assim? E Adão fala assim, a mulher que você me deu. Ou seja, aqui nós temos o segundo sintoma de quem não tem identidade. Não assume responsabilidade. Então Adão, imediatamente quando descoberto no seu erro, além de estar escondido, quando descoberto, ele não assumiu a responsabilidade. Ele falou, a culpa é tua, Deus, porque foi você que me deu essa mulher. Então a culpa é tua. Então nós temos dois sintomas. Primeiro, tem vergonha, usa máscara, né, se esconde. E o segundo sintoma, não assume responsabilidade. Porque eu acredito, né, que se a humanidade tivesse assumido a responsabilidade, talvez, quanto humanidade, nós não sofreríamos, né, de uma crise identitária tão grande que tem crescido ao longo dos séculos e milênios. E aí nós vamos ver que eles são expulsos dos jardins por pura misericórdia, não é castigo, é misericórdia. E logo no capítulo 4 nós vamos ver o primeiro homicídio da história da humanidade. O irmão que matou o outro irmão. Por que Caim matou Abel? Porque Caim ficou com inveja. E inveja é um sintoma da falta de identidade. Quando eu olho para o outro e eu quero o que o outro tem. Inveja, a tentação da inveja, né, fez com que Caim matasse o seu irmão. Então você vê, se nós vamos estudar as questões sociais, né, violência, homicídio, tudo isso, nós vamos voltar na essência, que tem a ver com a identidade. Está arraigado em nós, na nossa essência, porque nós perdemos algo crucial, de acordo com a cosmovisão judaica, né? Nós perdemos o relacionamento pleno com Deus, né? E não somente isso, a partir de então, nós passamos a nos escondermos, a ter medo, a culpar o outro por alguma coisa que deu errado. A primeira reação é, mas você fez isso. Então, assim, eu amo que tenha acontecido desse entendimento da busca da humanidade por sua identidade, mas isso é uma questão, eu costumo dizer que foi o problema da queda, o problema quando o nosso relacionamento foi quebrado com o Criador. E eu sempre me analiso nessas dois pontos, quando eu tô com muito medo de alguma coisa, né? Quando eu tô com muito medo e quando eu me escondo ou quando eu quero passar a responsabilidade para o outro, porque isso significa que de alguma forma a minha identidade está afetada, né? Porque você vai poder lidar com as questões sem atribuir culpa para ninguém, mas com autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma característica de quem tem identidade. Coragem de assumir os erros é uma característica de quem tem identidade. Amanhã eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque eu continuei estudando, então tem mais alguns elementos que eu gostaria de compartilhar, mas por hoje é isso, né? É muito interessante nós fazermos essa análise todos os dias. Eu tô com medo? Eu tô me escondendo de alguma coisa? E quando alguma coisa acontece, algum conflito, como eu lido com ele? Eu lido com ele com autorresponsabilidade, com responsabilidade, sem atribuir culpa, sem me esconder, ou eu me comporto como alguém que não tem identidade, como alguém que está separado de um relacionamento mais profundo com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados para ser Deus. E nós perdemos, eu acredito que nós perdemos essa identidade plena quando nós desobedecemos aquilo que Deus tinha nos ordenado. Amanhã eu vou falar sobre a segunda parte desse vídeo. Uma linda semana para todos vocês.